Estava de saco cheio naquele momento. A gente não se identificava com o movimento hippie, com progressivo, MPB, então não havia uma ligação nossa com o que estava acontecendo assim, no mainstream da música. Não é que ficou mais fácil, cara, mas ficou menos babaca, entendeu, cara? Porque tinha, Negozinho fazia muita produção, né, cara? Apesar de eu gostar de Led Zeppelin, desses caras todos aí, punk, musicalmente falando, veio e quebrou esses lances todos aí, cara. E aí, pronto, eu fui na loja rapidinho de disco para saber se eu consegui algum daqueles discos. Cheguei lá, a garota não tinha nenhum deles, mas na lista de encomenda de discos novos lançados tinha os Sex Pistols, um compacto. E eu pedi ela que encomendasse um para mim. Passados uns dias, o disco chegou, eu fui lá, peguei o disco, levei em casa. Quando eu vi aquela pauleira, porra, sabe? Era exatamente o que eu estava precisando. Foi um movimento de som e de moda. Porque o Malcolm McLaren, que era o empresário dos Sex Pistols, ele tinha uma boutique também. E acho que na época ele namorava Vivienne Westwood, que é uma estilista famosérrima. E ela, até hoje também, os desfiles dela têm essa influência punk. Eu sintonizei com aquilo, com aquelas ideias, né? Aquelas ideias anarquistas, com as roupas que as pessoas estavam nas fotos. Que o punk tinha algo mais que simplesmente uma banda ou outra, um grupo de banda de rock. Ele trazia com ele todo um conceito, trazia com ele toda uma coisa que tinha uma cara de movimento também. Tinha poetas, tinha caras que se envolviam com punk, tinha locais que viraram templos do rock por causa do movimento punk. Em final de 76 para 77, sem a gente saber de nada, a gente era punk na cidade. Assumidos mesmo, sem música, sem formação. Acredito que o punk surgiu em todo lugar do mundo ao mesmo tempo. Isso veio pelos ares, pelo astral, talvez pela revolta das cabeças e corações. Isso é que é o movimento punk, veio pela revolta. Quem trouxe esse movimento pra gente foi o próprio sistema que jogou em cima da gente. Eu tinha tido contato assim, com aquela literatura do Bivar na universidade quando estudava lá e já tinha sacado também os Sex Pistols num programa que chamava Rock in Concert, que passava na Rede Globo todo sábado, 2 horas. Foi lá que eu vi os caras a primeira vez. Já tinham ouvido também Ramones, né, cara? O que a gente identificou mais naquela época foi com as letras mesmo, a ideologia que batia com a gente aqui também, mesmo sendo lá no fim do mundo. Quando chegou no princípio dos anos 80, eu fui a São Paulo 2 vezes, atrás do movimento punk, na verdade, atrás do material. No Sebo Discos, numa galeria que tinha, e lá encontrei com os punks de lá e eles me deram a dica do fanzine, que estava rolando, me deram o fanzine. Primeira vez que eu vi o fanzine. Os discos punks brasileiros que tinham saído, né? Tinham sido lançados lá realmente uma par de discos, 4 ou 5 discos. O primeiro disco que a gente comprou, que a gente achou, foi esse disco, que é um disco histórico da punk rock, né, da revista Pop, da época da revista Pop, que é uma coletânea com as bandas da época. Esse disco foi a bíblia pra gente. O ponto principal era na esquina da Espírito Santo com a Catedral, ali na Rio Branco. Rio Branco com a Catedral era o ponto principal do nosso movimento. Ali a gente brincava de briga naquele gramado, rolava, fazia sinal para os outros que passavam, xingava. Tinha um pessoal que usava bastante mesmo, explorava bem o lance do visual, esses cintos, com aquelas tarraxinhas, com aqueles lances, entendeu, cara? E essa galera descia pro calçadão ali, cara, e fazia uma bagunça mesmo, chamava a atenção de todo mundo que estivesse ali. Era
um choque para a cidade, né? Porque Juiz de Fora é uma cidade pacata, uma cidade mineira, que apesar de estar perto do Rio, é muito conservadora. E as pessoas ficavam chocadas, simplesmente chocadas. Então, xingavam, gozavam. E a gente contra-atacava também, sabe? A gente fazia cara de mal, e tinha as pulseiras de prego e a gente mostrava. Eu andava cabeludo na época, fumava agulha, o Cabo Chicão pegava todo dia, me pegava, jogava em frente às portas, me dava geral, pisava no meu pé, porra, sabe? Me dava tapa na cara. Policial, cara, sabe? Toda vez que ele me via, ele me parava na rua. E isso tudo era revoltante, né? Toda hora tomava geral, a polícia parava toda hora pra saber o que é que estava acontecendo, porque a gente andava com corrente, a corrente é uma coisa muito agressiva, né? Não era essa a ideia de intimidar. A ideia era de mostrar que a gente não estava conformado com isso, a gente não tinha de assumir aquele visual. Que a sociedade era negra, que o mundo não era bom. Mas agressivo no sentido de acho que chamar atenção, um lance assim, né, cara? Não chegava a agredir fisicamente ninguém, nem xingar. Isso daí apavorava. O pessoal tinha um preconceito porque é novo, né, cara? Tudo que é novo dá medo. Pra quem quer conservar sempre o velho. Só que o Redentor era uma área mais maluca, né, cara? Um lugar que você ia lá comprar um baseado e tal, ali na esquininha, era o ponto quente, era meio sujo aquilo pra gente. Aí o que acontece? Eles ficavam pra lá e a gente ficava pra cá. Tinha um nosso grupo, que era do Ponte da Espírito Santo, que era eu, Aécio, o Vietnã, Helder, o Charles, também fazia parte do PID, a Fernanda, e tinha um grupo da Santo Antônio, que tinha o Renato, o Adriano. Teve um momento que foi assim. Eles não ficavam com a gente mesmo, não era difícil ficar com a gente. Tinha essa turminha, uma turminha deles que era mais assim, eles gostavam, mas vamos dizer que eles não assumiam muito que eram punks. Não tinha uma boa relação lá porque a gente não andava com eles. Se andasse, talvez teria uma boa relação. Não tinha outro tipo de vida. Dentro mesmo do movimento já tinha esse racha. Justamente por causa disso, porque a gente queria mais postura deles, né? Atitude. Quem tinha muita atitude era o Rato. Eu lembro disso, o Rato era um cara de atitude mesmo. Que no início tinha até outro nome, né? Era Tampa de Bueiro. Que depois, pensando melhor, poxa, nós acabamos de sair das Forças Armadas, né? Só que agora a gente não tem arma mais, então vamos fazer uma força desarmada. Então, no caso, as armas eram os instrumentos, né? E as letras. Que a gente ouvia muito mesmo era Lixomania, o Sub aqui do Brasil, né, cara? A gente ficava mais ligado até em lance de letra mesmo, sabe? Uma banda que a gente gostava muito era Nina Hagen. A gente ouvia muito nessa época. Sex Pistols. Sacou? Era uma coisa mais direcionada ao punk. A Força Desarmada fazia punk, rock, mas eu não sei explicar, era um punk rock meio diferente. Ele tinha a estrutura deles mesmo. O Rato é um cara muito original, o Eduardo também muito exigente. Então eles fizeram um som muito legal, cara. Baseado nesses sons que a gente ouvia do Rio de Janeiro, de São Paulo, era um estilo de som que não precisava também de muita técnica para você executar, né? Era uma guitarra, uma distorção, um contrabaixo e uma bateria. Né? Vocalista, quanto mais rouca a voz, acho que era melhor. Né? Cara, eu entrei na Força Desarmada, foi uma coisa assim, de supetão, foi surpresa, porque o Adriano que era o vocalista. E até aí então eu era espectador, eu não passava eu ser vocalista assim mesmo. Os ensaios eram uma baixela de lata. A bateria eram 2 tubos de sorvete daqui bom que vendia ali nas Triminas, na Santa Rita. Aí você tirava, deixava ali, pegava a pele de bicho, né, que vendia na musical e botava ali para fazer os bongô. A bateria era o grande empecilho, era a grande dificuldade. Arrumar uma bateria. Então tinha vezes que a gente tinha que ir, quem tem uma bateria? E um gravadorzinho lá desses deck que tem entrada para 2 microfones, entrava guitarra de um lado, baixo do outro, voz no gogó e batera no ar. O cara ficava com um microfoninho desses fuleiros lá e só para poder, entendeu? Os instrumentos era quase que impossível a gente formar banda se não fosse a capacidade da gente executar e construir os próprios instrumentos, né? Porque ninguém tinha dinheiro na época para comprar contrabaixo e guitarra. Então aí nós resolvemos, né, começar a fazer os instrumentos
pra gente mesmo poder tocar. Só que, por exemplo, os trastes eram fio de cobre, entendeu? Sabe fio de cobre, cara? O cara cortava o fio de cobre e punha lá, sabe? Nos trastes. Depois que veio saber comprar em São Paulo os trastezinhos que vendiam. Quando a gente puxava assim na escala, aqueles arames que não estavam muito bem limados ali, cortava dedo, ficava pingando sangue, né? Era tipo dar o sangue mesmo ali no negócio, né? A coisa principal que estava acontecendo no rock no momento era o punk rock. Eu achava que não tinha função fazer um festival se não tivesse os punks também, que era a coisa assim nova que tinha. Vamos dizer assim, a novidade, a grande novidade era aquela forma tosca de tocar, de cantar, de levar as letras e tudo mais. Estava na tribuna, fazendo uma matéria e me procurou. Disse, Virgínia, estou interessado em colocar umas bandas punks no festival. Você não está a fim de trabalhar com a gente? Eu disse, é mesmo? Então vamos lá. Então a gente fez contato com essas bandas de São Paulo. Não havia cachê para eles, porque o Petrillo quase que encaixou. Ele fez um esforço assim para dar um espaço. Ele queria dar um espaço. Não tinha dinheiro para pagar os punks, mas ele queria dar um espaço para a música punk. Ele achava aquilo muito importante, na verdade. Eu achava que aquilo ali seria assim um complemento, seria assim os novos filhos do rock, entendeu? Aquilo ali era os filhos renegados do rock, vamos dizer assim, porque ninguém gostava muito de punk. Punk era anarquista, bagunceiro, fazia muita coisa errada na vista das pessoas, dos comportados. Então eu falei, poxa, esse pessoal aí é o pessoal que está acontecendo hoje, que a nova geração do rock é essa daí. A gente tem que segurar essa onda, não tem essa só de ficar gerado no carro, de Raul Seixas, não sei o quê, e botar os punks, porque os punks representam a novidade no rock. Naquele momento representava coisa nova no rock. Quando teve o festival Tudo de Fora, a gente ia com o espectador, a gente nem imaginava tocar. Quando foi uma semana, não chegou nem uma semana, uns 5 dias antes, o Renato chegou para mim e falou assim, cara, eu acho que vai ter uma brecha pra gente no final de todas, eu acho que a gente vai ter um lance. Eu falei, que isso, cara, é mesmo? A gente vai conseguir. Porra, isso com pouco tempo de banda, sacou? O Renato, não, acho que vai dar final, depois que tocar a galera toda, de repente a gente vai poder. Depois que conseguimos construir a guitarra, o baixo, esse lance de fazer som, a gente estava meio vislumbrado com isso também, entendeu, cara? O Festival do Petrillo é que acelerou mesmo e firmou, entendeu? Concretizou o cenário punk musical. Essa apresentação, ela foi assim, foi a primeira da banda, né? E a gente até o último segundo, a gente não sabia se ia tocar ou não. A gente sabia que tinha, se não me engano, a Virgínia tinha conseguido conversado com não sei quem que ia ver se dava pra gente tocar, e a gente já pronto, no dia do festival, já todo arrumado, esperando. Vamos tocar, não vamos, vamos tocar, não vamos não, vamos, não vamos. No último minuto, eu não me lembro quem chegou com os ingressos na mão, a gente não tinha nem crachá nem nada, nós entramos pela porta que o público entrava. Ó, tá aqui os ingressos, vocês vão tocar. O festival teve um atraso, era para começar no princípio da tarde, eu não me lembro do horário, só foi começar de noite pelas 8 horas. Quando os punks subiram no palco para abrir o festival, o esporte estava lotado de gente, não sei, 5 mil pessoas, 10, 20 mil pessoas, não sei te dizer. É uma experiência única, cara, porque é uma coisa que você nunca tem dirigido na sua vida, que é pegar logo uma Scania para poder tocar, entendeu, cara? É a maior responsa mesmo, fora a maior galera que tava ali, muita responsa, cara, muita. Mas quando eu subi, tremeu, cara, tanto é que teve um lance lá que numa música eu até me esqueci a letra, sabe? Porque assim, foi uma coisa assim, pra mim, inusitada, né? Sem dúvida nenhuma, foi uma sensação incrível, né? Cara, aquela multidão, primeiro show, a gente nem sabia, nem tinha certeza se ia tocar ou não. De repente aquela multidão, tocando com vários outros nomes da época, né? Foi marcante a apresentação dos caras, porque o Michel entrou emputecido, que a gente tinha tomado uma dura e era perseguido pela Rotan. Ele entrou no festival e mandou pau no cu da Rotan 040, deu o nome todo, cara, ao vivo, com 10 mil pessoas. A banda ficou famosa por isso, não pelo som.
nessa época, eu fui ver a Rotan Juiz de Fora, tinham poucas viaturas. Era 40, 41, 42. E a 40 estava lá. Mas eu nem sabia. Aquilo foi assim, uma coisa natural que saiu de mim, entendeu? Falei, pô, essa Rotan filha da puta aí que só fica pegando índiozinho que não tem nada a ver. E a galera foi a mil, cara. Aí o Renato falou, poxa, cara, que isso, cara, nós vamos sair daqui preso. Aí nós vamos descer logo e vamos misturar no meio da multidão, porque eles vão querer saber quem é que tá falando isso aí. Cara, todo mundo olhou pra mim e falou, cara, você é maluco, bicho. Tá arriscado a gente nem sair daqui hoje, cara. Todas as pessoas que não eram os punks tinham assim, um certo preconceito ao punk, porque achavam que o punk era muito tosco, e queria ouvir Raul Seixas, queria ouvir as bandas mais elaboradas, aparentemente mais elaboradas, e acabava tendo assim um problema com os punks, entendeu? Achando que o punk era uma anarquia mesmo, entendeu? Aquela coisa assim, ninguém que não tem nada que fazer, pega uma guitarra, entra numa de tocar, mas não sabe tocar nada, entendeu? As pessoas que se sintonizaram, né, que vibraram, que fizeram aquela catarse, aquilo deu pano para manga, deu muito o que falar. No dia seguinte, toda a culpa foi dos punks. Tudo que aconteceu de errado naquele festival, a grama que estragou, alguma coisa que quebrou, o banheiro que não funcionou, foram os punks. A gente ficou de bode expiatório de todos os problemas que ocorreram. Houveram várias fogueirinhas no campo, no estádio, dentro do campo mesmo, de futebol. Queimou muito a grama ficou muito danificada, entendeu? E o esporte não segurou essa onda, nem podia segurar aquilo ali, era um campo de futebol, não, colocamos um show de rock ali em cima. Então deu um problema sério, porque o presidente do esporte, seu Caputo, foi demitido, foi embora, teve que ir embora, porque não aguentou a pressão da cidade, de todos os associados e tudo mais, então... Eu acho que durante anos eles não quiseram fazer nada, porque falaram que os punks destruíram o gramado do esporte, do campo de futebol. Destruíram tudo, entendeu? E ficou com essa culpa. As fogueiras, elas aconteceram em várias partes do campo, não foi só onde os punks estavam, então aquilo ali foi uma coisa generalizada. A noite era fria, noite de agosto, fria. Então, as pessoas sentiam necessidade de um calorzinho e faziam uma fogueirinha aqui, uma fogueirinha ali, e foi isso que aconteceu, mas não foi os punks que colocaram fogo no estádio. Jamais fomos um grupo de violência. Nós mostramos a violência que acontecia dentro da sociedade através das nossas roupas, das nossas músicas, dos nossos gestos, da maneira de ser. Mas nós não éramos violentos. A mídia que nos colocou assim, sempre vi como um grupo violento. E qualquer coisinha que acontecia em São Paulo, punk, papapá, o punk, papapá. E o cinema, a mídia de Los Angeles também, punk. O punk vendia naquela época. O punk era novidade. Tudo que era punk era ligado à destruição e vendia imagem, vendia... O punk virou bode expiatório de tudo que acontecia em Juiz de Fora. O punk saiu dali e foi para as ruas de Juiz de Fora. Teve um cara que foi atropelado por um fusquinha e deu um bafafá danado, saiu em jornal, enfim. O punk mostrou sua cara, mostrou que era uma coisa meio às avessas daquela coisa comportada que se esperava do rock, ainda não se esperava do rock, o rock sempre teve um visual meio marginal e tudo. Mas naquele momento, o que eu estava levando lá, essa parte mais new wave, vamos dizer assim, era mais comportado, perto do que eram os punks. A importância desse festival no nosso movimento punk é que esse dia marcou para mim e para toda a cidade, pois o movimento da cidade recebeu um impulso incrível e novos adeptos do subúrbio que começaram a frequentar no centro da cidade. E também a participação dos artistas, dos jornalistas, simpatizantes que o punk conseguiu depois do festival. Muitas pessoas nos procuraram depois disso. Eu quero fazer parte. E aí, o que é isso? Que legal, me dá um disco. Pode gravar pra mim? Então, assim, já vindo com visual, uma jaquetinha preta, o pessoal da periferia. Interessante aí que foi isso. Primeira formação, Lupídio, eu, Renato e o Eduardo. Aí depois vem pra cá, já perto do Rock de Fora, eu saí de vocal e o Lupídio saiu da batera, entrou o Binho, entrou o Michel e eu formei o Patrulha.
com o Nando, com o Toninho, que é o mais afinizado para punk rock, né? E ele estava mais afinizado já para uma coisa que nem existia ainda, que era o Redcore. A gente fazia um Redcore mais melódico e eles uns load fest, né? Bem batidão, né? A gente já começou a pensar em outro estilo de música, entendeu, cara? Eu mesmo já comecei a querer um outro tipo de som, que na época tinha o punk rock, né? A gente começou a ter acesso já ao hardcore, que era um som mais pesado, né, cara? E tinha mais a ver, não por ser mais acelerado, mais barulhento, mais lento, tinha a ver mais com o que a gente queria falar, entendeu, cara? Eu vi que não era aquele tipo de som também que eu tava querendo fazer. Aí eu falei com o Renato, Renato, eu tô fora, se vocês quiserem aí, vocês podem continuar. Nem lembro se o Renato ainda teve alguma outra formação logo depois de mim, mas eu acho que não. Aquela foi a última mesmo da Força Desarmada, né? O Renato não, depois montou outra banda aí, o IDR, e prosseguiu durante um bom tempo. Eu não fiquei muito tempo. Porque depois aí veio a vida, tive que casar, comecei a trabalhar. Então mudou, eu mudei, eu saí, sabe, o caminho, eu dei saí, não dava. Primeiro que eu precisava ganhar dinheiro, né, cara? E a banda não me dava dinheiro. A gente ia tocar fora, a gente não ganhava nada, nem passagem de ônibus. Era tudo por nossa conta, cara. Então, assim, eu precisava ganhar, precisava trabalhar. O Patrulha já tinha uma influência mais de Ramones, que era uma parte mais balanço, né? Que não deixa de ser importante, porque o Ramones foi a grande banda de punk, né? Quando o primeiro show deles no CCBG, todos os punks que mais tarde formaram bandas estavam ali assistindo. Mas o movimento estava estabelecido, 2 bandas tocando, em 83, e um fanzine, os berros pegando fogo na cidade aí. Aos berros tinha um significado duplo de aos berros, né? De pá, 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 e também de pá! O punk tem essa coisa, né, do visual muito forte, de passar uma mensagem. Então acho que o fanzine era um veículo bacana para fazer isso. O que a gente queria era passar a ideia, passar a informação, né? Porque às vezes tentava, as pessoas, nossos amigos tentavam, e essa banda? Não, já senti, eu vou falar que essa banda é da Finlândia. Então, assim, o fanzine é uma forma de se explicar também, dar as informações, né? Internacionais e nacionais. Tudo era muito difícil porque não tinha dinheiro, né? Já começa por aí. Conseguir patrocínio, conseguir as coisas era mais difícil ainda. Então a maioria era feita em folha de papel ofício, né? Xerox. Mas às vezes também era uma folhinha só, a folhinha já era um fanzine, pra gente tudo era fanzine, entendeu? Que era uma maneira de protestar. Pô, vamos fazer isso, vamos. E a gente mandava xerocar, entendeu? Aí dobrava às vezes, aqui em 4, pronto, já era mais uma forma de protesto. Porque era a maneira da gente protestar é através do som também, né? A primeira vez que eu fiz, cara, é porque a galera não entendia o que eu cantava. Então eu botei uma foto da banda para cada música e coloquei um texto explicando por que eu cantava aquilo, o que eu queria dizer com aquela letra, para a galera entender o que eu falava. Por exemplo, se fosse hoje um balanço saco, né, uma crítica a essa putaria de nego achar que bunda é instrumento musical, né, mas nego não entende o instrumento da música, que é mais a condição. Então podia acontecer isso na época. Então, como era uma banda punk, tinha que ter uma ideologia. Letras da banda, encontros, festivais, fotos de alguns festivais, shows, foto da formação da banda, na maioria é isso, né? Toda banda tinha que ter um fanzine, né? Aí a gente achou legal fazer um fanzine da Força Desarmada também, mas foram poucas edições também, uns 2 ou 3 no máximo que eu me lembro. E o mais importante deles é que também levavam as nossas ideias, se viajavam pelo país inteiro nas mãos dos punks e simpatizantes do movimento. Que na verdade a gente tinha na caixa postal, não tinha internet nem nada. Então mandava a carta mesmo, mandava uma carta, eles mandavam pra gente os fanzines que tinha, a gente distribuía, né? Chegava assim, aí mostrava pro pessoal que não conhecia, tem isso aqui, tem uma ideologia, tem aqui, tem um texto do Bakunin, do Malatesta, para sedimentar, aprofundar a ideia do anarquismo, né? Não ficar só na intuição, né? Cada um falava aquilo que sentia e que tinha a ver para ele, né? Porque era uma forma assim, totalmente, não era uma concepção só de uma pessoa, né? Era de cada um podia falar. Todo mundo pode fazer isso, não é só você, né? Você precisava de ficar dependente da mídia, ou de ter que escrever num jornal, você ter sua ideia, seu artigo, sua informação.
passar para as pessoas. Podia fazer isso você mesmo. A importância do fanzine era mesmo a troca de informações por escrito. Essa troca de informações por escrito que a gente tinha, né? Bom, importante foi, mas atingir da maneira que a gente queria, não. Porque é muito difícil até hoje, né? Assim, um meio de comunicação, na verdade é um jornalzinho, né? Uma mistura de fã com magazine, né? Que veio do inglês, magazine mesmo. Mas eu acho que não foi importante, mas o que a gente queria não atingiu mesmo, não. Muito difícil, né? Atingir o sistema. O Bar DCE era o lance graças ao Chiquinho e ao Julinho, cara. Que era o centro mesmo, sacou, cara? Que era anarquia mesmo, anarquia rolando, espaço abertíssimo para quem fosse lá fazer o que quiser. Não era só para punk não, para quem quiser, cara. Tinha show quase todo dia, bicho. Eu tocava de segunda a segunda. Quando não tinha show, abria as portas desse que a chave ficava com a mão na mão da gente, abria e fazia ensaio de porta aberta, e aí todo dia tinha movimento musical em cima do movimento punk. Bar motel, aceita qualquer um. Chegou na porta, você vai, entra, paga, entra. Então atrás da Laranjeira era assim, o DCE era assim, porque tinha muitas tribos, não era só punk. Obviamente porque os donos eram punks, então tinha mais punk. Mas tinha os darks, tinha os gays, era uma coisa meio louca, tinha até as putas da Getúlio frequentava lá, entendeu? Era um bar meio louco mesmo. Só o quê? Que os estudantes, às vezes, não queriam conviver com o pessoal, com os bebuns. Então, isso era sacanagem, né? Não tem problema nenhum. E era até legal, o ambiente era ótimo o ambiente lá, o pessoal não tinha confusão, não tinha nada. Os punk viram oportunidade também de poder participar também, né? É aberto geral, né? Punk, prostituta, estudante, os bebuns da área. Chiquinho sempre deu muita força, mas eu acho que não foi nem a questão lá do bar de Chiquinho, não. A Transmontana, a pensão dele, participou muito disso na vida da gente. Porque era ali do lado, né, do DCE, sempre rolava festa, no dia que acabou também. Era muita bebida. Bom, a minha parte, né? Eu sempre dei conta de bebida. De outra droga, não era de dar conta, não. De vez em quando a gente bebia um pouco lá e tal, e soltava os livrinhos anarquistas pra gente, a gente se inteirava um pouco mais sobre o que era o anarquismo. O primeiro momento foi juntar assim, a gente que tinha uma tendência anarquista maior, que tinha uma ideologia, digamos assim, um embasamento maior, com o pessoal que era punk, que era assim, mais pela música, mas tinha uma ideologia também, entendeu? A impressão que eu tenho mesmo, assim, que os punks assim, é mais intuitivo. O anarquismo deles é um anarquismo mais intuitivo. Tem o movimento de anarquia, colou muito com o movimento punk, e era um lance bastante coletivo. Mas eu gosto muito de anarquia ligado até ao indivíduo mesmo, sabe? Transcender até o coletivo, ir para o indivíduo. Por exemplo, o cara que protesta, mas tá aí chutando a mó lata, meu irmão. Não tem, sacou? Nada, ele ainda é vítima, cara. Que a gente sempre protestou, nunca reclamou, entendeu, cara? Tinha uma coisa muito forte enraizada na sociedade de, não, lutar contra a ditadura você tem que ser comunista. Se você não for comunista, você é pequeno burguês, entendeu? Você tá a favor da ditadura. Pra gente fazer uma reunião anarquista dava 10, 20. Quando tinha um show punk era 200, 300 pra gente que tinha pouca respaldo, era uma coisa do caralho. Começamos a fazer show punk anarquista, nego de opa, não vamos mexer com esses caras não, que esses caras dão porrada, que esses caras são foda, roda corrente, não sei o quê. Aí começam todas essas confusões, igual anarquia com bagunça, um visual agressivo com ser agressivo. Só que as pessoas confundem a estética, uma ideia, uma ideologia com coisa mais agressiva, mais de combate, e que esse combate vai ser corpo a corpo, vai ser violento. Uma falta de entendimento aí, eu acho, né? O Aécio foi para os Estados Unidos em 84, março de 84, e aí chegou lá, acesso todo
os discos importados, tudo aquilo que a gente queria, e aí ele começou a mandar discos desde então. E a gente consumia isso e passava para frente, começou a fazer festas, né? Mas aí já não era só movimento punk, né? Era punk e underground, música nova, né? O que estava rolando na época de mais vanguarda. E ele fez uma treta com o Helder, que é o seguinte: ô Helder, não, eu vou pra lá, vou ganhar dinheiro, mas eu vou comprar muito disco e vou ficar mandando pra você. E você vai juntando os discos, os nossos discos. Então na casa do Helder tinha assim, prateleiras de discos. Antes de eu emigrar aqui para os Estados Unidos, eu deixei minha coleção com ele e falei com ele, ó, vou comprar tudo que tiver lá nas minhas mãos e mando para você aqui. E fui comprando muito disco. Quando eu cheguei aqui, meu salário, minha grana toda, disco, colocava no correio, despachava com pessoas que iam para o Brasil e dava grana para o cara do Brasil despachar dentro do Brasil. E aquilo foi enfiando disco lá para o Helder e ficamos com uma coleção bem grande. Ele ficou responsável de comprar os discos, as edições nacionais, ele comprou muitos. E aí começou a mandar muitos discos, que já foi unido àquela discoteca que já existia do Aécio e do Helder. Tinha alguns discos meus, mas era basicamente a coleção era dos dois. Eu fiquei mais como assim, uma divulgadora dos discos. Fazia uns eventos, a gente começou a fazer eventos onde podia. Eles que aplicaram, por exemplo, todo mundo, com fitinha, aquelas coisas da coisa de fita do punk, eles que começaram com essa coisa que a gente chora, de, vou gravar pra você. Aí eles que municiavam a gente com as fitas. O Helder colocava um som, fazia apresentava a música nova que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. O Helder era o cara que tinha os sons de fora era o Helder. E só se você quisia um som novo, você pensava, aparecia na imprensa, assim, nas revistas de música, nos jornais de música da época. Estão lançando esse som no Brasil. O Helder já tinha muito tempo, porque o cara já tinha mandado para ele de Nova York. Muita coisa o Aécio, quer saber? Muita coisa o Aécio mandou de presente pra gente, o Helder guardava pra ele, não dava pra gente. Bota, teve até briga também por causa disso. Era muito material quando o Aécio foi embora pros Estados Unidos e ficou o Helder como guardião disso tudo. Mas ele não dava acesso pra gente, não. Ele gravava às vezes, passava uma coisinha ou outra. Eu lembro que o Aécio mandou uns botos do Survivor. Nossa Senhora, a gente teve que entrar em contato com ele, esses botos caírem na mão da gente. O segundo festival, ele teve uma áurea assim, de uma coisa assim, mais bem acabada. Entendeu? Foi uma coisa mais estruturada. Esse festival ele foi usado para o filme Rock Estrela. E essa estrutura que eu montava aqui no festival era considerada uma estrutura grande. Entendeu? Uma coisa assim, som, luz, tinha muito spot de luz, muito som, equipamento grande mesmo. Eu trazia lá do Rio, fazia questão de trazer o melhor que tinha assim, para um show de rock. Já estava assim, no final dessa onda punk, né? Foi no início dos anos 80. Então, a gente fez lá no Jockey Club e o festival da onda de rock brasileira New Wave, que era Léo Jaime, Lobão, no auge mesmo, Cazuza, aquele pessoal todo. E era assim, um rock mais brincadeira, né? Ali foi um mico de caralho, né, cara? Ali foi a primeira experiência da gente, experimentou a primeira coisa, o Poço. Em vez de ver o sucesso, a gente viu o Poço. A banda estava legal, bem cotada, fomos tocar lá na hora. Aí entramos para tocar entre o Traje a Rigor e Robertinho do Recife, os dois estourados nacionalmente. Muito legal o horário. Tudo no astral, a pessoa correspondendo. E o guitarrista over bêbado, brigado com a mulher, começou a tocar fora do tom. Nossa, cara, não sei nem explicar o que foi aquilo. Sei que a gente abandonou o palco com 5 músicas, depois de tentar muito. E ele continuou lá afinando a guitarra com o Traje a Rigor já dentro do palco. Para você lembrar do detalhe, mas eu lembro do Patrulha. Foi uma banda que foi relativamente bem aceita no festival. Assim, se você considerar o que representava o Patrulha na época, o Patrulha hoje já faz um som mais elaborado, entendeu? Mas naquela época era um som tosco também, entendeu? Bem tosco. E eu acho que ele foi relativamente bem aceito no festival, no evento. Ninguém não chegou a jogar pedra neles.
entendeu? Só isso aí já é um grande ganho. E a gente colocou uma banda punk, que era a banda nossa aqui de Juiz de Fora, que chamava Inimigos do Ritmo, que era o Renato, o Vietnã e o Charles da bateria. E eles não estavam muito bem ensaiados, acho que nessa trama aí não ensaiaram bem, eles abriram o festival. Esse foi o problema. Nós estamos tocando num festival, cara, que ó, pela dimensão dele, tinha que ter um cara lá na mesa, lá na frente, entendeu? Tinha que ter um apoio técnico. E não teve, né, cara? Então, por exemplo, quem tava lá na frente não estava ouvindo nada, porque o negozinho limou o som todo. O EDR não tinha uma estrutura de banda suficiente para estar num evento daquele, mas eu coloquei o EDR lá, entendeu? Mas ele entrou e acabou entrando pelo cano, porque ninguém deu porrada no EDR mesmo, entendeu? Acho que jogaram coisa no palco. E, gente, eles levaram muita fruta, tipo tomate, assim, jogado da plateia, e ovo e tudo, e foi super vaiado. Foi um maior conflito mesmo, cara. Maior conflito, eu tomei uma buchada assim na cara, mó lance, o nego jogou pedra pra caralho. Eu fiz uma prova na faculdade falando uma prova em História da Arte, falando de harmonia. E eu citei o IDR falando da harmonia da desarmonia. E eu tirei 10 na prova. Mal ensaiado. Mas a verdade era essa. Então eles entraram em palcas sem essa estrutura de banda, né? Pra todo chegar e mandar ver. Então aquele público que foi lá pra ver um rock brasileiro mais suave, eles reagiram muito mal e jogaram o ovo, pedra que tinha na mão, eles jogaram em cima deles. Mas os meninos tocaram até o final. Me senti com a alma lavada de ver o EDR no palco, entendeu? Falei, não, consegui colocar uma banda que dificilmente tocaria no evento desse, porque em Juiz de Fora vinha muitos shows grandes, entendeu? Maiores assim, não dava oportunidade a uma banda nova nem nada. Eu achava o EDR era o fruto daquele momento que a gente estava vivendo, um momento social que o país estava vivendo. Eu achava importante o EDR estar nessa, entendeu? Acontecer de uma forma ou de outra, era uma banda que estava ali, estava fazendo o trabalho deles. A maioria das bandas que estavam se apresentando eram bandas grandes mesmo, já estabelecidas e tal. E eles com aquele som totalmente louco, né? Aquela bateria típica do Vietnã. O som bem rápido, bem gritado. Então era bem diferente mesmo até das outras bandas punks que tinham um som mais oi, né? O Detrito era uma coisa bem... um punk bem que dá pra você entender a letra legal. Cara, a proposta da banda era um som que até hoje eu não ouvi, assim, meio parecido, porque o cara da bateria, Vietnã, cara, ele fazia uma bateria super louca, o som todo era muito rápido, muito doido, sem muito profissionalismo, a gente estava mais preocupado com protestar mesmo. Uma ótima banda, eu vi shows do IDR, no DCE, maravilhosos, muito bons. E letras ótimas, muito criativa a banda. Uma pena não ter tido esse registro de gravar um disco. O primeiro disco pra gente foi importante. O pai da Maria morreu, deixou uma herança. Ela pegou, gostava muito da gente, resolveu tirar a gente da paupéria, o que não aconteceu, mas fez o disco. Aí nós abrimos um selo, começamos a gravar umas bandas para ajudar também, né? A união faz a força. Aí pintou o patrocínio da Coca-Cola pra gente fazer um segundo disco. Aí o pai do William entrou com uma grana, a Coca-Cola com outra, e a gente fez um disco que faltou uma música para fechar. E nessa hora de fechar, eu tinha saído com umas vagabundas de noite lá pro K2, tomar umas lá, né, tava curtindo a noite lá. Aí fiquei dançando com as piranhas até de manhã cedo, tocando sertanejo. E ele me gozando com punk, dançando sertanejo, tocando que pensa em mim direto. Acordei com aquela porra na cabeça, rapaz. Viajei para gravar, cheguei lá, vou fazer uma versão paulada disso aqui. Aí fiz uma versão rock, o Fluminense detonou, aí bom. Aí rolou. Patrulha 666! Se você fica chorando por ele, pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, ou não liga pra ele. Pra ele, não chora por... Aí acabou o DCE, nós fizemos o NAC, que também era um espaço para todas as tribos.
só que um espaço mais elaborado. Aí a gente falou, porra, legal essa coisa de ter muita gente, de atingir todas as tribos, então vamos fazer um espaço mais elaborado, com televisões para passar filme e coisa e tal, fazer uma pista de dança, vamos negociar isso com o DCR, fazer uma pista de dança e fazer show, fazer uma coisa bem feita mesmo para aqui, para o DCR. NAC, por que NAC, né? Núcleo de Ação Cultural. Por que uma sigla, né? Eu falei assim, vamos pôr uma sigla. Em vez de colocar um nome qualquer, um nome de alguma coisa que faz alguma referência, né? Você põe uma sigla que não vai ter referência nenhuma, as pessoas vão ficar buscando alguma coisa. Então você põe NAC. NAC não é nada, né? NAC pede construtivismo, né? Vai indo, né? Você vai construindo. Nós fizemos uma puta pista de dança e o Helder fez uma estrutura enorme para fazer discotecagem. Então era maravilhoso, cara. O cara tinha tudo. O que o Helder fez lá? Fez uma espécie de uma discoteca, não sei outro nome, né? Assim, são mais antigos mesmo. Montou um andaime, cercou tudo de madeira, ficou no segundo andar do andaime, colocou a aparelhagem de som dele lá em cima, aparelhagem, né, caixa de som, e mandava lá, subia na escadinha, ele ficava sozinho lá em cima, né, ninguém ficava perturbando, e ele só discotecando mesmo, né, fazendo lá o DJ, né? Acho que na época nem tinha DJ, tá? O senhor foi em 86, tudo com esses discos, divulgando esses discos. A ideia sempre foi de colocar esse som para as pessoas curtirem, passar para frente. Fizemos esse bar, que foi muito legal para a cidade, e foi um bar junto com o Chico e a Maninha, irmã dele, e a Márcia, a mulher dele, no bar, e a gente no espaço de som. O NAC também continuou com as propostas mais cultural até, né? Ficou com uma visão assim, mais cultural, mas virou mais um bar mesmo, né? Com um sonzinho. Aí nesse momento entrou mais gente, entrou um pessoal, aí eu acabei saindo fora. É piração, porque nessa época também a gente já começou a pirar, todo mundo já tinha, era uma questão de traição, a gente achou que o NAC era um bar muito careta para ser punk, entendeu? Porque aí foi o Chiquinho, foi o Helder, foi a Virgínia, a gente achou que não tinha nada a ver com a proposta punk. Eles queriam cobrar da gente entrar, a gente achava um montão de coisas absurdas, né? Quer dizer, aos poucos foi se fazendo movimento mesmo, cada um foi por um lado. Até hoje, gente, você vê uma semana de moda, em qualquer lugar do mundo tem referência punk. Todos os movimentos de contracultura com certeza marcaram muito a moda. E o punk é de uma modernidade, né, de uma atualidade impressionante. Você pega a foto dos meninos nos anos 80, eles estão moderníssimos, contemporâneos, pós-moderno, pós-tudo. A gente teve muitos conflitos, os pais. Todos nós tivemos muitos conflitos e sofremos muito, fizemos nossos pais sofrer um pouco, mas também fizemos eles caminharem, né? Passarem a enxergar, a verem a sociedade de uma maneira diferente. Depois eu vi que a minha mãe, por exemplo, cresceu com isso. Cheguei a tomar uma coça para poder não sair de casa com a roupa, mas aí eu saía, colocava tudo na mochila, chegava na esquina, montava e ia pra rua também, de novo. No caso, achava que a gente era doido, cara. Na rua achavam que a gente era 2 vezes mais doido, no serviço era lenha, mas a gente usava assim mesmo. Claro, no dia a dia todo mundo trabalhava, tinha um quê de punk no visual, mas era mais tranquilo, né? Na hora dos shows mesmo é que surgia a produção, os moicanos dessa altura. Quando o punk descia no calçadão todo rasgado, cara, era um absurdo, agredia todo mundo, entendeu? Mas daí a pouquinho os próprios homens de negócio aí do sistema usaram isso como moda, entendeu? Porque, aliás, a moda é baseada no que acontece nas ruas mesmo. E aí eu passei em frente a uma boutique, cara, entrei igual um retardado lá e falei assim, amor, essa calça que vocês estão vendendo ali tá rasgada. Aí a mulher ainda, sabe, achou que eu era meio retardado e falando, não, a calça é assim mesmo. Falei, porra, mas tem gente que vai comprar calça rasgada, porra. Nossas vidas traz consigo que a fita, mas a pobreza no subúrbio.
nada tem. Alguns se aventuram a falar de amor, mas não se tem decência. É um mundo cão. Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos? Reprimindo miséria e fome nas calçadas, trânsito maluco. Pessoas inocentes pagando por poucos, já não tem mais nenhuma ambição. É o capitalismo, é a civilização. Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos? Já sem esperança de voltar. Assalto nas esquinas, poluição no ar, epidemias, preconceitos sociais, desempregos, impostos absurdos. Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos? Será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos sobreviver? Violejar na cidade, será que vamos?